Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, esse é mais um vídeo que eu tô trazendo aqui pro canal para abordar um tema que é super necessário e super importante de ser discutido, que é a violência contra a mulher, os abusos e a forma como o machismo está diretamente relacionado a isso, sendo o grande causador deste problema. Eu tô trazendo esses vídeos sempre às quartas-feiras e lembrando que tudo que eu estou falando nesses vídeos não é necessariamente a minha opinião pessoal, e sim o que está escrito em um e-book que eu comprei, que diz tudo sobre isso. E para quem quiser saber, o e-book se chama A Sociedade do Macho e a Violência contra a Mulher. Ele se encontra disponível no formato digital pela Play Store. Hoje o vídeo vai ser referente ao capítulo 6 do livro, na próxima quarta vai ser referente ao capítulo 7 e assim por diante. Então, gente, eu espero que vocês gostem, e qualquer barulho vindo de fora, latido de cachorro, que é muito comum ter por aqui, ou até mesmo barulho de obra, por favor, ignorem. Então é isso, gente. O assunto do vídeo de hoje vai ser como a religião faz a sociedade machista e homens abusivos. Algumas igrejas, principalmente as evangélicas, pregam em seus discursos e cultos que a mulher deve servir ao homem. Dessa forma, sem eufemismos ou respeito pela dignidade da mulher. O pior é que muitas mulheres evangélicas se sujeitam a esse tipo de escravidão em prol da crença ou da doutrina cristã. Para ilustrar bem o fato, aconteceu um caso desse fenômeno medieval em que um casal de evangélicos, marido e mulher, trabalhavam em uma loja de consertos de celulares e o cenário era sempre o mesmo. O marido não pedia de forma respeitosa que a mulher fizesse o seu trabalho. Ele ordenava de forma fria e até mesmo prazerosa e humilhante que ela realizasse tais tarefas. A mulher, pelas crenças dela e segundo a Bíblia, tinha que servir ao homem. Então ela não se achava no direito de reclamar pela forma como era tratada, porque seu único papel ali era servir. Embora para um bom observador não era difícil perceber o descontentamento dela e a infelicidade em seus olhos ao ser tratada daquela forma. Tá aí um bom exemplo de como a lavagem cerebral faz com que muitas mulheres fiquem cegas e incapazes de perceber as situações absurdas pelas quais elas se sujeitam por causa do machismo. Mas qual seria o respaldo bíblico que apoia tal absurdo? Com certeza não saiu dos lábios de Jesus, pois Cristo amava a todos. Embora muitos defendam e exaltem a Bíblia como a sagrada palavra de Deus, o fato é que a Bíblia foi escrita pelo homem, a religião foi feita pelo homem. Então, eu vou ler aqui agora para vocês o que está escrito em alguns versículos da Bíblia que reforçam o machismo em nossa sociedade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Em Deuteronômio, capítulo 22, do versículo 13 até o 15, diz o seguinte: Pode acontecer que um homem case e, depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e a dizer mentiras contra ela, afirmando que ela não era mais virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e, no lugar do julgamento na praça pública, mostrarão o lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou.
Um pouco mais para frente, ainda em Deuteronômio capítulo 22, versículo 20 e 21, diz o seguinte: mas se for provado que a moça não era virgem, aí os líderes a levarão para perto da casa do pai, e os homens da cidade matarão a pedradas. Ela fez uma coisa vergonhosa no meio do povo de Israel. Antes de casada, enquanto ainda vivia na casa do pai, ela teve relações com o homem. Assim vocês tirarão mal do meio do povo de Israel. O que esse versículo que eu acabei de ler quer dizer, para mim já ficou bem claro. Desde os tempos da Bíblia, a mulher nunca teve o direito de ter a vida sexual livre. A Bíblia prega e sempre pregou, que a mulher deve se casar virgem, além de se submeter ao marido. O homem não, o homem até naquela época ele podia ter um harém. Tem até uma passagem da Bíblia que diz que o marido de Sara, enquanto era casado com ela, tinha uma escrava como amante. A Sara tinha dificuldades para engravidar e o sonho dela era ser mãe. O marido de Sara acabou engravidando a escrava e só depois de muito tempo Deus concedeu o milagre a Sara e então ela engravidou. Então a partir daí vocês podem ter uma ideia do porquê a sociedade tolera que o homem trai a mulher, tenha outras mulheres na rua e quando chega em casa ele bate na esposa. Agora, quando a mulher quer ser livre, a sociedade condena, chama ela de puta ou a julga pelo menor motivo que seja. Mas, prosseguindo aqui em Coríntios, capítulo 11, do versículo 7 até o 9, diz assim: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Então é por isso que as mulheres lá no Oriente Médio, Índia, Afeganistão, sei lá, têm que andar todas cobertas até a cabeça, enquanto isso elas não podem estudar, não podem trabalhar. Então imagina o que um homem não deve fazer com ela dentro de casa, né, gente? E não para por aí não, tá, gente? Ainda tem muito mais coisas escritas na Bíblia que ressaltam o machismo, como em Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35, que diz o seguinte: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o 24, diz o seguinte: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Ainda em Efésios capítulo 5, versículo 33, diz o seguinte: portanto, cada um de vocês também ame a mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Em Colossenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a que está no Senhor. Enfim, esses textos ditos sagrados estão repletos de frases machistas, pela qual a sociedade do macho foi construída há milhares de anos, ainda no tempo das cavernas, e que se manteve até os dias de hoje. Já a Igreja Católica, que também não é diferente da evangélica quando o assunto é machismo, nunca houve mulheres ocupando postos como os de papa ou bispas. É só você parar para pensar um pouco, sem fazer muito esforço.
Por acaso uma mulher já ocupou o posto de papa? Então, assim se mantém o cenário desde o começo medieval da história e nem mesmo nos dias de hoje se cogita a ideia de permitir que mulheres ocupem tais postos. Existe, no máximo, freiras que nada mais são do que empregadas do clero a fazerem serviços domésticos. É bem verdade que, além deste trabalho dedicado, elas realizam muitas obras assistenciais e contribuem enormemente para o dito santo nome da igreja. Se existem santas nas igrejas, são as freiras. Quanto ao clero, não passa de um perpetuador do machismo cruel no mundo. Não é difícil perceber que o clero é também o cúmplice das atrocidades cometidas contra as mulheres, pois ele poderia mudar o estado das coisas. Não foi a igreja o centro do poder mundial por mais de 1000 anos? E o que ela fez, além de perpetuar a famosa frase machista: eu vos declaro marido e mulher, frase que é repetida milhões de vezes até hoje. A igreja, pelo menos, poderia dizer: eu vos declaro marido e esposa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, mais um vídeo aí explicado sobre como a sociedade machista é a grande causadora e a grande culpada da violência contra a mulher, como os abusos, a violência doméstica, que agora é tão falada, né, nos dias de hoje. Infelizmente, ainda acontece muitos casos assim de mulheres sendo estupradas, agredidas, mortas. Tudo isso é a raiz desse grande problema, é o que eu acabei de falar aqui. Eu espero ter conseguido passar a mensagem para vocês. Se você se interessa pelo conteúdo do canal, por favor, se inscreva. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.